Olá, alguém me vendo? Vocês estão me vendo? Olá, boa noite. Acho que já começou, né, gente? Tô meio tensa. Me digam aí se vocês estão me vendo, se vocês estão ouvindo direitinho. Acho que tá todo mundo ouvindo bem. O som tá numa altura boa? Então tá bom. Eu tô no celular e aí os comentários estão bem pequenininhos pra mim. Então eu vou falando assim as coisas e depois no final uma pessoa aqui, minha amiga, tá anotando as perguntas e aí eu vou respondendo. Estou tensa, estou no momento prova oral parte 2, mas eu vou simplesmente falar o que aconteceu comigo e tava pensando ao longo do dia hoje de o que eu poderia falar para contribuir com tantas pessoas que com certeza estão esperando alguma coisa e vêm aqui aos domingos e procuram ter alguma coisa para aprender do que a gente fala, do que os coaches falam. E é isso que eu pensei em trazer para vocês, a minha história, mas mostrando assim de forma bem simples o que aconteceu. E várias pessoas conhecidas chegando. Minhas amigas, contratei todas, estou pagando cachê. Brincadeira, gente. Então, eu vou contar de forma bem simples o que aconteceu comigo, como foi a minha trajetória, do meu jeito, porque o intuito aqui, pensando, como eu estava dizendo, no que eu poderia trazer para vocês, de que forma eu poderia ajudar, o intuito aqui é mostrar que uma pessoa normal, com suas limitações, com os seus problemas, com suas dúvidas, seus medos, é capaz de conseguir alcançar um sonho, realizar aquilo que a gente se almeja e que a gente deseja todos os dias e que às vezes a gente acha que não vai conseguir porque a gente não é como tal pessoa ou como a pessoa do Instagram. E eu não sou uma pessoa do Instagram, eu simplesmente sou uma pessoa normal, eu nunca tive perfil de concurseira, admiro muitas pessoas do Instagram, como a própria Flávia, concurseirinha, que semana passada falou. E assim, essa live é para mostrar que a Juliana tá aqui hoje, mas poderia ser a Heloísa, poderia ser a Jéssica, poderia ser a Luana, poderia ser o Rafael, poderia ser qualquer pessoa. Então é esse o objetivo aqui hoje. Bom, acho que agora já entraram algumas pessoas, falando tipo blogueira. Vamos esperar as pessoas entrarem. Brincadeira, já entrou todo mundo. Eu vou começar então contando mais ou menos e me apresentando primeiro para vocês conhecerem melhor. Gente, me perdoem se eu não tiver uma boa oratória, porque eu estou bem tensa, tá? Mas deu tudo certo, eu passei na prova oral, então vocês têm que me dar uma chance. Bom, meu nome é Juliana, eu tenho 26 anos, eu sou do Rio de Janeiro, eu me formei na UF, na Universidade Federal Fluminense, em 2014, no final de 2014. Iniciozinho de 2015, eu colei grau. Eu tô com um roteirinho aqui, vocês respeitem esse momento. O objetivo da live, eu já falei mais ou menos, é mostrar que uma pessoa normal, sem muitas aprovações e sem muitas reprovações, pode conquistar o seu próprio sonho e aquele objetivo que tanto almeja. Então, assim, não é porque você não tem muitas aprovações, nem porque você tem muitas reprovações, que você não vai alcançar o seu sonho. Até porque seu cargo público vai ser um só. Você não precisa passar em várias provas, você precisa passar na sua prova. E foi isso que aconteceu comigo. Vou explicar mais ou menos a minha história contando a partir da minha trajetória na faculdade, porque tudo que se desenvolveu ao longo dos concursos e da minha história nos concursos começou na faculdade e nos estágios. Bom, eu sempre fui uma pessoa estudiosa. Assim, eu sempre estudei muito. Desde a escola e na faculdade eu sempre tive o hábito de estudar. Eu nunca fui uma pessoa que tive problemas para sentar e estudar. Mas o meu estudo era aquele estudo também de véspera, um estudo, assim, não um estudo frequente de estudar todo dia. Eu estudava, fazia trabalhos, ia pra prova. Nunca fui pra uma prova sem estudar, tirando no 9º e 10º período, é claro. Mas assim, eu sempre estudei. A questão é que eu, ao longo do tempo, vi que a forma como eu estudava não era uma forma proveitosa. Nem sempre eu
aproveitei o potencial, assim, de esforço que eu tinha nos meus estudos. Então, isso me atrapalhou muito. E é sobre isso que é o principal que eu vou falar aqui. Eu era o tipo de pessoa que fazia resumo para tudo, que fazia resumo para antropologia, coisas assim, totalmente inúteis. Coisas bem assim, o que essa pessoa está perdendo tempo? Então, faltou, ao longo da minha faculdade, uma direção sobre como eu deveria estudar para concurso, já que a partir do meio do período, do meio da faculdade, melhor dizendo, eu já tinha na minha cabeça a ideia de fazer concurso público. Só que eu não tinha um direcionamento bom e isso me prejudicou bastante. Eu fiz estágio na advocacia pública, na AGU e na PGE. E isso fez com que, num primeiro momento, apesar dessa live ser sobre a minha aprovação na DPU, num primeiro momento eu queria fazer PGE. Eu iniciei os meus estudos para concurso para PGE. E aí acontece que, em um determinado momento, isso mudou. Mas assim, os meus estudos começaram para PGE. Eu me formei no final de 2014. No início de 2015, eu viajei. E eu tenho uma amiga que está assistindo essa live. E um amigo que eu não sei se está assistindo, a minha amiga está aí falando. Que a gente já era desesperado para entrar em um cursinho e fazer concurso. A gente, a gente tem que fazer logo, assim que a gente se formar, a gente tem que fazer um cursinho, a gente tem que passar logo, porque não adianta ficar fazendo carreiras jurídicas, esses concursos muito grandes, cursinhos de matérias gerais para todos os concursos. E aí a gente falava, não, vamos direcionar nosso estudo desde logo. E a gente estava crente que estava abafando. E aí a gente entrou num curso daqui do Rio, o CEAP, que era um curso voltado para procuradorias, e fizemos esse curso, nós três, né, que durou mais ou menos um ano e pouco, que foi o que eu realmente fiz. Eu fazia esse curso online, assistia às aulas de manhã, videoaulas, eu e a Juliane, e a gente era tão desesperada, assim, de a gente tem que deixar o nosso caderno perfeito, a gente tem que ser, muito, muito completo, nosso caderno é maravilhoso, a gente era doida, hein? Então, eu assistia a aula, digitava minha aula, mandava pra ela, e ela assistia a aula e digitava por cima, e a gente fazia um caderno que ficou muito completo. E aí, como eu não tinha um direcionamento de concurso, do que fazer, de como fazer, à tarde eu assistia as aulas de manhã, e à tarde eu lia a aula. Então, por exemplo, eu assistia Direito Civil de manhã, e à tarde eu lia aquela aula. E era esse meu estudo para concurso. Eu achava que, tava ótimo, que eu era muito boa por fazer isso. Muito boa, assim, no sentido de que era o suficiente. Eu achava que eu tava fazendo muito. E realmente, eu estudava o dia todo, até o final da tarde, depois ia pra academia, essas coisas. E aí a gente estudava e achava que tava bom. Eu falo a gente porque nesse início eu e a Juliane tivemos muito juntas. E aí o que aconteceu? Com o tempo, aquele estudo não foi rendendo, eu não li informativo, eu não li a letra de lei, eu não sabia que isso era importante, ninguém nunca tinha me dito. Quando você sai da faculdade, você não tem um personal com cursos, uma pessoa que vai lá e fala, minha filha, faça isso, isso e isso. Não tem, então a gente simplesmente fazia o que a gente achava que tinha que fazer. E fizemos isso por um bom tempo, eu e a minha amiga, né? A gente assistia essas aulas e ficava por isso mesmo, lia os cadernos. E fazia uns cronogramas doidos que nunca davam certo, uns cronogramas bem malucos. Aí o que aconteceu? A prova daqui do Rio, de PGE, não tem previsão pra sair, né? Daqui a uns 30 anos, quem sabe. E aí a gente começou a pensar eu, a Juliane e até esse outro amigo também, mas outras pessoas faziam concurso, em fazer concursos meio, concursos de analista, para que depois a gente fizesse provas de PGE, porque a gente também não se achava preparado, eu não me achava preparada. E surgiu um boato da prova do Ministério Público, que sairia prova tanto para analista como para técnico. Isso já no final de 2015, mais ou menos novembro de 2015. E aí eu decidi que eu não estava vendo muito futuro naquele estudo para PGE, eu falei, eu vou estudar, me dedicar para a prova de técnico e de analista do Ministério Público do Rio. E aí eu peguei uns materiais de apostilas que tinha voltado para essa prova
e me dediquei firme para a prova do Ministério Público. Aí eu falei, gente, não, para essa prova eu tenho que passar. Todo mundo falando, vai vir muita vaga, vai ser ótimo, vai ser, tipo, um concurso excelente. No último chamaram sei lá quantas pessoas, então, tipo, vale muito a pena. Aí eu comecei a estudar no final de 2015 para esse concurso, mais ou menos em novembro. E aí o que aconteceu? Estudar. Aí realmente foi o momento que eu estudei mais firme, sabe? Incluindo revisões no meu cronograma. Uma coisa que antes simplesmente não existia. E aí estudava muito firme para esse concurso, fazendo cronogramas doidos como sempre, mas com revisões, até que saiu o edital. O edital, se eu não me engano, saiu em fevereiro. E aí, para surpresa de todos, o concurso veio com apenas... o edital veio com apenas uma vaga. Uma vaga, acho que uma vaga para analista e 15, se eu não me engano, para técnico administrativo e uma só para outro técnico. De qualquer forma, eu não desanimei, continuei estudando e falei, se for para ser, vai ser, porque realmente é uma prova que eu acho que vale a pena. Nisso, eu já tinha parado de assistir as aulas da PGE, tá? Não esqueci daquele assunto, não, eu simplesmente parei mesmo, como eu parei de falar aqui agora. Foi bem assim. E aí, o que aconteceu? Eu viajei, é verdade, a Vanessa tá falando. Eu viajei, estudei, mais ou menos, né? Meu namorado sabe que eu estudei mais ou menos. Mas estudei e tava bem focada. E a prova foi em maio. Aí, em maio de 2016, eu fiz essa prova. E eu achei uma prova tranquila. Aí eu falei, acho que vai dar alguma coisa e tal. Realmente, quando saiu o resultado, eu fiquei bem colocada. Na prova de analista, eu fiquei... acho que menos de 100 a posição. E falaram assim, que mesmo no outro concurso, chamaram muita gente, mesmo tendo poucas vagas constando no edital. Então, era uma expectativa de ser chamada ainda assim. E no de técnico, eu fiquei em 14º lugar. O de técnico era só uma vaga. Aí foi tipo um momento que todo mundo veio me dar parabéns. Meus pais ficaram felizes. Meu pai falou assim, caramba, parabéns, você passou e tal nesse concurso. Todo mundo crente que eu ia tomar posse. Já não tomei, tá? Já tô adiantando. Crente que ia ser tipo assim, o meu primeiro concurso, meu primeiro cargo, que eu ia ser aprovado. Não chamaram. Não me chamaram. O concurso hoje tá, sei lá, já vai fazer, foi em 2016, vai fazer, já tem 2 anos, né, validade de 4 anos, e até agora o de técnico, que foi o que eu fiquei mais bem colocada, né, melhor colocada, chamou só 3 pessoas, e eu não fui chamada. Aí tá, né, nesse meio tempo, realmente eu esperava, só que eu não queria ficar mais parada e queria realmente fazer alguma coisa que fosse surtir efeito, como eu tinha visto que o meu estudo pro MP havia surtido. Então eu falei, eu acho que eu realmente tenho que estudar de uma forma mais forte, que eu tenho que simplesmente me dedicar de verdade, não achar que assistir aula de manhã e ler aula à tarde vai ser o suficiente. E aí eu tomei essa decisão. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu? Quando eu estudava pra PGE, eu não estava me sentindo feliz com aquilo. Eu realmente via que simplesmente eu estava estudando, mas eu não sentia prazer naquilo. E quando eu estudei pro MP, eu senti uma coisa muito mais, sei lá, uma vontade maior de estudar e um desejo de até uma afinidade maior com as matérias. Então, eu comecei a questionar a mim mesma se eu realmente gostaria de ser uma procuradora do Estado. Porque assim, como eu disse, eu fiz estágio na AGU, fiz estágio na PGRI e fiz estágio em uma empresa. Empresa eu sabia que eu não queria. Advogar em escritório eu também sabia que eu não queria. Eu nunca tive essa vontade. Mas eu falava assim, mas será que eu realmente quero a PGE? Por que será que eu tanto quero esse concurso, assim? E aí eu comecei a ver que o que estava acontecendo comigo era um desejo simples de ter estabilidade. E não era realmente um sonho de ser procuradora do Estado. Então, tipo, eu comecei a me questionar, foi um momento meio de crise comigo mesma, não por não gostar ou por achar que o trabalho da PGE é menos, nem
Não, mas simplesmente por achar que eu não me encaixava naquilo, que aquilo não ia me trazer satisfação pessoal e profissional mesmo. E simplesmente que eu teria um salário muito bom e uma estabilidade, mas não uma satisfação de vida. E aí eu comecei a pensar nisso sozinha e aquilo estava me incomodando, até o momento que eu comecei a conversar com algumas pessoas, conversei com o meu namorado, conversei com as minhas amigas, com os meus pais. E no momento de... também conversei com Deus primeiramente, e no momento de decisão da minha vida, porque eu já tinha ficado na brincadeira dos concursos e estava na hora de realmente levar a sério, eu vi que eu me encaixava na missão, assim, nos interesses, nos ideais defendidos pela Defensoria Pública. Eu nunca fiz estágio na Defensoria. Eu nunca tive nenhum contato com a Defensoria. Para não dizer que eu nunca fiz estágio, eu fiz estágio no CRC, só que me chamaram para o concurso da AGU como estagiária. Eu fiquei 2 dias no CRC, depois eu fui para a AGU. Então eu vi que realmente não era aquilo que eu queria mais e decidi mudar o meu foco, depois de mais ou menos 1 ano e meio de estudos. Não foi fácil para uma pessoa que sempre quer ter o controle de tudo. Eu não tinha mais controle. E naquele momento eu via que eu tinha que... Desculpa. Naquele momento eu vi que eu tinha que aceitar o que estava acontecendo comigo. E simplesmente me entregar e deixar acontecer. Não adiantava eu tentar ficar pensando no que eu tinha deixado pra trás nesse 1 ano e meio. E eu tinha que ter coragem para nesse momento mudar o meu caminho e fazer acontecer. Porque realmente o que ficou pra trás, o que estava ficando pra trás não importa mais, porque um dia eu seria defensora pública. E aquele período que passou seria apenas mais um período que passou e não ia ser lembrado. Então, nesse momento, eu decidi mudar e fazer o concurso para a Defensoria Pública. Não foi fácil, como eu disse, né? Uma pessoa que gosta de ter tudo ali. Como eu disse, quando eu saí da faculdade, eu já queria estar dentro do cursinho. Na minha viagem, eu já estava fazendo matrícula no curso preparatório. Então, eu sempre quis fazer muito. Eu só não sabia como fazer. E nesse momento eu estava descobrindo que eu nem estava fazendo aquilo que eu queria. Então, nesse momento eu mudei. E aí comecei a pesquisar cursos que eu pudesse fazer para a prova da defensoria. E nesse momento eu conversei com algumas pessoas, algumas colegas de faculdade, que foram super solícitas comigo e que estudavam para a defensoria. E nessa hora eu resolvi mudar. E aí eu descobri o curso da FESUDEPERJ, que fica lá no Rio, e que foi um curso maravilhoso para mim. Aí eu teria que mudar minha rotina, né, porque o curso era presencial, eu estudava online, e ia ser totalmente diferente, uma nova mudança na minha vida, mas eu decidi encarar e acreditar que aquele momento era o momento de mudança. E começou em maio de 2016. Logo depois da prova do MP, eu entrei nesse curso. E aí foi o momento que eu realmente me encontrei. Simplesmente assistindo aulas e conversando com as pessoas, eu vi, cara, agora eu tô no meu lugar, sabe? Não é porque eu não fiz estágio na defensoria que eu não tô conhecendo a defensoria, porque eu tinha muito esse medo também de me decepcionar um pouco. Mas assim, estudando com foco na defensoria, eu vi que realmente era aquilo que eu queria. E aí eu me senti muito satisfeita e vi que eu não tinha feito a escolha errada, o que me deu uma acalmada, né? Porque a gente fica com medo de também ficar mudando e acabar se dando mal. E aí eu comecei a fazer o curso, fiz por um tempo, não fiz prova nenhuma ao longo do ano de 2016, porque eu também não tinha base nenhuma, eu não sabia nada de penal, não sabia nada de processo penal, não que agora eu saiba, tá? Não sei muito ainda, mas eu não fiz prova nenhuma, optei por continuar estudando. Só que a minha forma de estudar também continuava errada, porque eu não tinha um personal concursos, nem conhecia os ciclos, nem ninguém. Então,
eu continuava estudando de forma errada. Eu simplesmente era a louca dos cadernos, como sempre, gente. Eu sou a louca dos cadernos. Eu assistia a aula, digitava, presencial, né? E aí as pessoas gravavam a aula em áudio. E aí eu falava assim, ai meu Deus, eu tenho que gravar. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Tipo assim, eu tava só sendo influenciada pelo momento. E aí eu comecei a gravar os áudios da aula. Falei, eu vou gravar, porque é importante, né? Se todo mundo tá fazendo, eu tenho que fazer também. E aí eu gravava os áudios, e aí minha forma de estudo louca era... o que eu pensava na minha cabeça? Eu tenho que ter um caderno muito completo, porque todo mundo fala que a prova da Defensoria do Rio é com um caderno completo, você passa, você não precisa estudar muito profundo, doutrinas, porque o caderno é bem direcionado para a prova do Rio. Esse curso é um curso da própria Defensoria. E aí eu falava, eu tenho que estudar muito por esse caderno, então primeiro o que eu vou fazer? Deixar o meu caderno preparado. E aí eu chegava em casa, depois de assistir a aula, ter digitado a aula, e eu ouvia os áudios e completava o meu caderno. Só que nisso eu demorava 1000 anos. E o meu caderno está maravilhoso. Mas eu não estudei muito bem. Então a minha forma de estudar era louca da mesma forma. Eu lia e não estudava nada direito no final das contas. E eu vi que isso estava errado. E aí o tempo foi passando, né? No final de 2016 eu já tinha feito um dos módulos para a prova de defensoria. E começaram boatos. Gente, esses boatos, uma pausa, esses boatos são péssimos. Porque a pessoa, quando não tem um direcionamento, um foco, ela fica assim, ela ouve um boato e o coração dela de querer fazer prova já vai. E aí você começa a fazer assim, ai gente, vai sair tal prova, então eu tenho que me preparar para aquela prova, tipo uma prova de analista, mesmo que não seja a minha prova para membro da carreira que eu escolhi. E você começa a ouvir esses boatos e se dá mal. E foi o que aconteceu comigo mais uma vez, porque o MP tinha sido a primeira, né? Dessa vez era a prova do TRF2, que ia sair pra cá, pro Rio, Espírito Santo, né? Analista e técnico. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou fazer essa prova também, porque eu tô estudando pra defensoria, eu não vou sair do meu foco. Eu não vou, dessa vez, parar pra estudar pra um material específico de TRF. Eu vou simplesmente estudar pelos meus cadernos, como eu estou fazendo, achando que eu estava estudando, ouvindo aulas, e vou simplesmente estudar e ver o que vai dar. Só que eu já falei, eu sou meio maluca, então eu falava assim, gente, eu não posso fazer só isso, então pra eu conseguir ter alguma chance, eu vou fazer um curso sábado pro TRF. E aí eu falei, eu vou fazer o curso pro TRF e tudo bem, eu não vou estar estudando em casa pra essa prova. Mas assim, eu vou estar lá na aula, eles vão estar dando as dicas e eu vou estar pegando e vou estar me preparando pro concurso do TRF. Era o que eu pensava. Aí eu fiz isso, né, estudava de segunda a sexta na FESU e sábado eu ia para um outro curso pro TRF. E ainda carreguei gente comigo. Letícia foi comigo. E Fabi. Totalmente descompensada. Essa é a palavra. Aí eu fiz esse curso e não deu certo a prova do TRF. Mas, antes disso, começa a vir a luz, uma luz no fim do túnel, um momento de que eu caí em mim, percebi as coisas que deveriam ser e o que ia acontecer na minha vida foi aparecendo nesse momento. No final de 2016 mesmo, assim, eu tô contando agora uma história paralela a essa do TRF. Eu lembro até hoje desse momento das pessoas falando da prova da DPU. Até mesmo lá na FESUDEPED, um professor, ele veio perguntar se a turma tinha interesse em que fosse aberto um curso específico para a DPU aos sábados, porque a prova da DPU se aproximava. E ele falava, gente, a prova da DPU, não se assustem, ela não é tudo isso que parece no sentido de o edital ser exigido por completo, porque por mais que seja o maior edital do Brasil, ele dizia, né, não é tudo que é cobrado, então vocês têm que fazer um estudo estratégico. Aí eu só ouvindo aquilo, mas, claro, o fogo já estava crescendo, né, o fogo de fazer mais de uma prova ao mesmo tempo, por causa dos boatos, como eu disse.
E aí eu pensava, isso não é pra mim, né? Mas, de repente, eu faço. Aí ele falou, olha, a prova da DPU, vocês precisam chegar até o final. Vocês só precisam disso, porque é uma prova que tem concorrência na primeira fase, mas depois vocês têm que fazer o mínimo. E é uma prova de sobrevivência. Quem sobrevive até o final dessa prova vai ser chamado. E ele falava isso. Aí eu tava ouvindo, né? Enfim, passou um tempo, lançaram o curso para DPU aos sábados. Eu já estava inscrita no curso do TRF, né? Que começaria no final de dezembro. E o da DPU também acabou coincidindo, sendo os sábados, o que faria com que eu tivesse que optar por um dos dois. Aí eu já tava no do TRF. Aí eu falei assim, gente, mas poxa, a DPU é realmente o concurso que é de defensoria. Eu nunca tinha pensado em fazer DPU, eu queria fazer defensoria, fazer para todos os estados, mas a DPU não era assim o meu principal foco. Até porque esse curso que eu fazia não era um curso voltado para a área federal. Eu simplesmente via as matérias de base mesmo. Aí eu falei, vou me inscrever nesse curso da DPU. Eu assisto uma aula, vejo no que vai dar e depois eu opto por continuar no TRF, que eu já estava inscrita, mas eu não tinha começado, ou por fazer a DPU mesmo. Eu ia perder acho que uma aula só do TRF, que ia começar mais ou menos na mesma época, mas eu poderia ver como seria esse da DPU. E aí eu fui. E a primeira aula foi sobre Direito Penal Militar e Processo Penal Militar, com o professor Marcelo Zeda. Não me esqueça disso. Foi marcante pra mim. Por quê? Porque eu falei, óbvio que eu não vou passar, gente. Tipo, é impossível eu passar nessa prova. Eu não sei nada de Direito Penal Militar, de Processo Penal Militar. Ele falando de deserção, de desertor, daquela insubmissão, coisas assim que eu falei, impossível. E a prova estavam falando que ia ser em maio, tava em dezembro, tinha todas essas matérias que eu nunca tinha visto na minha vida, como previdenciário, penal militar, processo penal militar, trabalho, processo do trabalho. Então eu falei, gente, impossível, sem condições. O professor Marcelo Zeda maravilhoso, depois encontrei com ele em outras oportunidades nos cursos que eu fiz, dos ciclos, mas impossível. Aí eu falei, desisto, vou voltar pro TRF. Então, me matriculei no DPU, no curso da DPU, saí, e aí continuei no TRF. Fiz a prova do TRF, foi em fevereiro, não passei. Na verdade, eu passei na de técnico, mas muito mal colocada, acho que, 500 e pouco, alguma coisa assim, que provavelmente não seria chamada. Não passei nem na de analista. Aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo também, no final de 2016, eu conheci os ciclos. Como que eu conheci? Eu não me lembro como exatamente aconteceu. Eu lembro que eu estava um dia no corredor, lá na FESUDEPERJ, e a Elô, que tá aí falando também, comentando, chegou e falou, vocês conhecem e tal, os ciclos? Aí eu falei, não conheço não. Aí eu comecei a ver o Instagram, comecei a seguir e passei a conhecer o método dos ciclos. Obviamente, a louca perdida dos estudos viu que estava fazendo tudo errado e falou, esse é o momento de eu me inscrever nesse curso e fazer esse ciclo tradicional que eles tanto falam e que vai me dar um cronograma para eu finalmente adequar o meu estudo, porque até então eu vim estudando bem, sim, da forma que eu achava certa, mas eu não tinha um estudo, um método próprio que fosse me fazer ser aprovada num concurso. Então eu me inscrevi na lista de espera do tradicional no final de dezembro de 2016 e em janeiro de 2016, acho que foi 28 de janeiro, alguma coisa assim, eu fiz a minha entrevista no ciclo tradicional, 28 de janeiro de 2017, se eu não me engano, foi por aí, por essa época. E aí, claro, já falei dos ciclos pra todo mundo, amei, comecei a seguir o cronograma do tradicional e ao mesmo tempo continuava estudando, né, fazendo o curso também na FESUDEPERJ. Aí tá, não queria fazer ainda a prova de defensoria, mas surgiu a Defensoria do Paraná. Eu já estava uns 2 meses fazendo ciclos, ou tinha logo começado, não me lembro agora muito bem quando foi a prova.
Fiz a Defensoria do Paraná, foi perto da prova do TRF, ou seja, eu tava totalmente louca fazendo provas assim, me chamava, eu ia. Apesar de 2016 eu ter ficado parado, 2017 eu já comecei fazendo provas de TRF, eu fiz também TRE São Paulo e fiz a prova do Paraná. E aí quando eu fiz a prova do Paraná, eu não passei. Mas eu fiquei por uns 5 pontos do corte, se eu não me engano. E aí eu falei, eu acho que eu tô, por mais que eu não esteja muito tempo estudando com o método, eu tinha já alguma base, por mais que meu estudo fosse meio doido, mas agora eu tava me encontrando, então tava dando certo. E continuei estudando. No meu cronograma, é bom agora lembrar disso, o meu cronograma era de DPE e DPU, porque eu pedi DPU, porque assim, falavam que a prova ia ser em maio, eu comecei em janeiro. Como eu já tinha começado os ciclos, falei assim, eu vou fazer e vou botar a DPU também pra ver se vai dar tempo de, até a prova da DPU, ter visto pelo menos as matérias federais. E aí a doida que no dia que fez o atendimento do tradicional, que foi com a Simone, mandou já uma mensagem assim que acabou pra Fernanda, que eu não me esqueço até hoje, até mandei print pra ela. Mandou uma mensagem pra Fernanda falando: Fernanda, oi, tudo bom? Acabei de fazer o atendimento com a Simone. Coitada da Fernanda. Então, eu queria tirar uma dúvida, porque eu acho que, assim, foi colocado no meu cronograma Defensoria da União, mas eu tô achando que agora tá muito em cima pra prova da Defensoria da União, então, tipo, eu acho que eu não vou conseguir dar conta, porque eu vou ver pouca coisa até lá. Eu ia só ver alternadamente Previdenciário e Internacional. E aí a Fernanda me respondeu, super fofa no Instagram, falando: Ju, calma, eu também acho que você tem chance de passar na DPU. Acredita e vai sem medo. Confia que vai dar certo. Porque quando eu estudei pra DPU, ela falando, eu não tinha visto essas matérias base ainda. E deu certo pra mim. E você já vai estar vendo Previdenciário Internacional, que são as mais importantes. Depois você vai precisar complementar com as outras matérias quando o edital sair. Aí tá, eu, assim, falei, respondi, mas assim, não levei muita fé. Eu falava, é impossível, gente, essa prova aí não tem como. Exatamente, ela falou isso mesmo, vai sem medo, confia que vai dar certo, tem até os prints. E aí o que aconteceu? Eu continuei estudando, fazendo o tradicional, estudava o meu cronograma direitinho, mas eu não era uma pessoa muito certinha. Meu namorado sabe muito bem, eu sou uma pessoa que gosta de sair da rotina. Então, às vezes, assim, eu tinha que estudar o tradicional, cumprir minhas metas, eu cumpria, mas às vezes eu não cumpria, tipo, tudo, assim. Eu cumpria as 4 ciclos, quem não faz ciclos talvez não esteja entendendo muito bem, mas assim, eu não dava tudo que eu podia dar de mim. Essa é a verdade. E eu queria ir no cinema plena quarta-feira, tipo um pouco Natália Trindade, assim, um pouco meio avoada, assim, sabe? Ela é minha amiga, tá, gente? Por isso que eu tô falando isso, não sou sem noção, não, tá? Então, aí eu fazia o tradicional normal. Quando chegou em junho de 2017, eu vinha nesse estudo, né? Saiu finalmente o edital da DPU, dia 12 de junho de 2017. Não me esqueço até hoje. E nesse momento eu tava assim, caramba, e agora? O que eu faço? Eu largo meu cronograma? Eu já tô, tipo, há 5 meses estudando nesse tradicional, mas eu ainda não vi todas as FUCs, eu ainda não estudei todos os cadernos, eu ainda não achava que eu tinha uma base boa. E aí eu fiquei na dúvida sobre o que fazer. E aí conversando com as pessoas e tal, com as minhas amigas, com pessoas que me conheciam, e elas falaram, cara, Gil, você vai conseguir. Você já ficou perto do Paraná, na prova do Paraná você já ficou por pouco. Então, eu acho que você tem chance sim. E aí, mais uma vez, na minha vida, eu tive que tomar uma decisão. Porque eu não me achava preparada. E eu realmente não estava muito tempo fazendo as coisas como deveriam ser feitas. Eu tinha já 1 ano e meio de estudo meio embolado. Tinha esse período de ciclos de mais ou menos 5 meses. Mas que não tinha avançado tanto, mas assim, eu tinha uma base, mas eu não achava ainda que eu estava realmente muito preparada. E aí eu falei, gente, eu vou fazer então.
e tomei a decisão de entrar na turma da reta final dos ciclos e fazer a prova da DPU. Nesse momento, o curso da FESUDEPED que eu estava fazendo, como eu disse pra vocês, ele ainda não tinha acabado. A prova o edital saiu em junho, o curso ia acabar em agosto, e eu falava assim, falta pouco, eu sei que as minhas amigas vão me passar os cadernos, porque também tem outras loucas lá dos cadernos, então as loucas dos cadernos são unidas e elas vão me passar. E aí a gente não vai ser nenhum prejuízo pra mim. Se eu não passar na prova da DPU, depois eu vou ter os cadernos, eu estudo pro Rio e pras outras provas de defensoria que vão vir por aí. Só um minutinho, gente. Mas aí eu realmente decidi fazer. Conversei com a Fernanda mais uma vez. Mandei mensagem perguntando sobre a turma da reta final, o que ela achava e tal. E aí o incentivo foi para que eu fizesse realmente essa prova e pudesse tentar pelo menos passar na DPU. E nesse momento eu decidi que seria o momento de maior dedicação da minha vida. Eu falei, se eu tô largando um curso que eu tô fazendo, que eu sei que é importante, se eu já passei por diversas provas que eu fiz e acabou que eu não me dei bem, ou que eu cheguei perto, mas que não foram ainda as minhas provas, o concurso da DPU vai ser o meu concurso. E eu até falei isso pro meu namorado, ele lembra, eu falei assim pra ele, a DPU é o meu concurso, esse vai ser o meu concurso. E eu me dediquei muito, nesse momento realmente foi uma virada assim pra mim, eu já estudava com frequência, já estudava todos os dias, já seguia cronograma, mas eu não dava o meu sangue. E realmente é só no pós-edital que você tem que sentir aquela coisa, assim, você tem que sentir ao longo dos seus estudos, diariamente, que você tá dando o seu melhor. Mas é num pós-edital que você vai dar o seu máximo e sentir aquele esgotamento mesmo. E nessa hora eu falei que eu ia dar o meu máximo e eu realmente dei o meu máximo. Eu dei o meu melhor. E eu segui o cronograma da turma final da DPU, que era um cronograma muito, muito intenso. Era um cronograma muito intenso até para uma pessoa que já estudava a vida toda e que já estava acostumada a estudar, seguir cronogramas. Era muito intenso. E eu ficava com várias pendências, mas todos os dias eu dava o meu melhor. Todos os dias eu dava o meu melhor. Eu acordava muito cedo, porque eu prefiro estudar de manhã, não por nada além disso. Eu dormia cedo, assim, um horário razoável, mas eu fazia tudo todos os dias, tudo todos os dias. E mesmo assim tinha muitas pendências e mesmo assim achava que não fosse dar certo. E aí, o que aconteceu? A prova veio, eu estava com muito medo de não dar certo, porque assim, eu tinha largado tudo, né, pra viver pra essa prova. Poderia não dar certo, como pra muitas pessoas não dá certo e como pra mim já não tinha dado certo em outros momentos. Mas eu acreditava muito, então eu dei o meu melhor. E fiz a prova. A princípio, quando eu joguei meu nome no olho na vaga, eu sei lá, acho que eu fui pra 4º lugar no olho na vaga. E perto de mim tinha uma pessoa, isso no primeiro dia, né? Perto de mim tinha um Não Faça a Prova Sem Saber, que pra quem já conhece o Ciclos é um material do Ciclos. E tinha lá NFP, Não Faça a Prova Sem Saber, a sigla. E aí eu falei com a Fernanda, eu tô aqui muito bem colocada. E tem uma pessoa aqui que eu acho que é do Ciclos também, tá muito bem colocada. E essa pessoa era a Natália Trindade, que também fez uma live. Enfim, aí eu já comecei a ter esperanças de que eu tinha passado. Quando saiu o gabarito oficial, eu fui corrigir a prova. E aí quando eu corrigi a prova, eu corrigi errado. E aí eu comecei a chorar porque eu corrigi errado e aí não tinha passado. E mais uma vez, os Ciclos, através da Fernanda, do Daniel, vieram assim, Ju, você não corrigiu, você passou. Porque eu já tava contando tudo errado. Eu era doida, de novo. E aí eu falei, gente, eu não passei. Tava chorando, minha mãe chorando comigo. Mas eu tinha passado mesmo. E tava na segunda fase. Aí foi um momento que, assim, foi de toda a minha trajetória até a aprovação. Quando eu vi o meu nome, primeiro sai o gabarito, né? Depois sai oficialmente no Diário Oficial e aprovados na primeira fase. Quando eu vi o meu nome no Diário Oficial, foi assim, um momento
da primeira fase, né? Foi o momento mais marcante pra mim. Porque foi o que eu mais chorei, mesmo tendo o resultado da prova oral, tendo passado, o momento que eu mais chorei foi o momento da primeira fase. Porque pra mim eu nunca ia conseguir, gente. Por mais que eu acreditasse, pra mim não era uma coisa assim, certa. Eu tava dando o meu melhor, mas eu não achava que eu fosse bem assim, a ponto de não ficar nem no corte. E eu queria só o mínimo, eu falava, gente, eu preciso só do mínimo, só o mínimo, só o necessário. E eu tinha conseguido muito mais que o necessário. E aí foi um momento de extrema felicidade. Eu continuei me preparando, na segunda fase eu também aderi ao curso de ciclos. Então, assim, eu sou realmente um modelo de sucesso dos ciclos. Eu falo isso com muita assim, simplicidade e humildade de saber que o método foi muito importante pra mim. A estratégia foi muito importante pra mim. Eu não falo isso porque eu sou agora coach, já falava muito antes disso e indiquei pra várias pessoas por conta disso. E realmente foi muito importante. Na segunda fase foi um momento de muito desespero a princípio, né? Porque eu não tinha base de peça penal, eu nunca tinha feito uma peça de penal na minha vida, eu nunca tinha feito várias coisas, eu nunca tinha feito uma prova discursiva, e eu teria que fazer 4 provas discursivas, porque na DPU eram 4 grupos, e 4 grupos, nos 4 grupos a gente faria provas discursivas, seriam 2 provas num dia, 2 provas no outro, manhã e tarde, 5 horas cada turno, então foi um total de 20 horas, de prova na segunda fase, 4 provas discursivas e 4 peça ou dissertação, né? E foram 2 peças e 2 dissertações. Então eu tava desesperada, mais uma vez eu chorei, falei, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu faço agora? Eu não sei o que eu faço nesse cronograma, não sei o que eu faço de cronograma, não sei o que eu estudo pra segunda fase, tem um monte de coisa de buraco do edital que eu não vi, mas aí, mais uma vez, eu fui bem instruída e deu tudo certo. E aí eu realmente consegui, no final, a aprovação para a prova oral. Foi mais um momento tenso, de medo, mas assim, muita confiança de que se tinha dado certo até aquele momento, valia a pena continuar tentando e valia a pena acreditar, continuar acreditando, na verdade, né? Tentando eu tentaria, mas eu tinha que continuar acreditando. E aí eu cheguei na prova oral e fiquei tensa como eu fiquei hoje mais cedo, só um pouquinho mais. E deu tudo certo também, eu fui aprovada e hoje eu tô aqui, poderia estar aí como vocês, porque há 1 ano atrás, mais ou menos, um pouco mais de 1 ano, eu tava aí desse lado, eu tinha acabado de começar o tradicional e eu era simplesmente uma pessoa que estudava e não era nada que eu imaginava que fosse acontecer assim de uma forma tão rápida. Então foi realmente uma coisa que eu acredito, primeiro, uma direção de Deus e um sonho de Deus para minha vida, porque se não fosse eu não teria conseguido realmente, porque eu não me achava preparada, não me acho até hoje tão preparada assim. Eu acho que realmente foi a minha prova, foi o momento certo, foi aquilo que eu fiz, eu me dediquei muito também, claro, não foi simplesmente uma prova que veio do nada e eu passei, eu estudei muito para aquela prova, mas realmente foi uma coisa que aconteceu e foi acontecendo e hoje o concurso dos meus sonhos se tornou o concurso dos meus sonhos ao longo do tempo, eu comecei com muitas pessoas ao longo da preparação para a DPU e muita gente acabou dizendo isso, que se apaixonou pelo concurso, pela carreira, na verdade, ao longo do estudo, que viu que realmente estava estudando para outras coisas, mas que acabou encontrando o seu lugar na DPU. E foi comigo o que aconteceu. Eu achava que para a DPE e eu ia acabar passando e seria melhor, mas a DPU veio e hoje é o que eu quero. E quero me aposentar, espero ser chamada logo. E já quero me aposentar dos estudos, porque realmente é um sonho que se concretizou e se realizou. E o que eu tenho para falar para vocês com relação a isso? O Ciclos me trouxe uma grande mudança de perspectiva de vida. Antes eu até sei que com outras pessoas isso aconteceu também. Eu via realmente o estudo para concurso como um fardo. Realmente para mim era um fardo, porque
quando você não estuda de uma forma correta, você acaba levando aquilo como um peso. A rotina não fica uma coisa agradável, porque você está sempre tentando encontrar uma forma de se encontrar nos estudos. Você sempre está tentando buscar um jeito de se organizar, de fazer um cronograma melhor, de fazer de se organizar melhor. E você, quando você não consegue, isso vai te frustrando, vai te deixando triste, você vai ficando para baixo, e isso faz com que a sua caminhada seja ruim. Isso aconteceu comigo por muito tempo e eu ficava muito triste. Eu não tinha alegria mais em estudar. Quando eu conheci os ciclos, o método foi importante para mim. Eu digo ciclos porque foi o que aconteceu comigo, mas quando eu falo ciclos, eu falo de você achar um método para você. E o meu método foi o método que os ciclos indicam. Então, quando eu encontrei esse método e passei a entender que a constância no cumprimento das minhas metas seria o importante para eu alcançar aquele objetivo, o estudo se tornou algo muito mais tranquilo, algo muito mais proveitoso, uma sensação de que eu estava simplesmente fazendo a minha parte e que aquilo daria certo de alguma forma. Então, para mim, isso foi importante. Ter encontrado um método fez com que a minha perspectiva mudasse, com que a forma com que eu via os concursos mudasse, e isso foi bom para mim ao longo do tempo. E por isso eu indico tanto para as pessoas buscarem um método, se apegarem àquele método e não trocarem, não vai nessa onda de boatos, de provas, de ficar toda hora andando de acordo com o vento. Se o vento joga pra lá, você vai pra lá. Se o vento joga pra cá, você vai pra cá. Não, simplesmente siga uma coisa, acredite naquilo que você está fazendo e vai vir o resultado. É uma coisa que é simplesmente uma consequência do seu esforço, da sua repetição, do seu hábito, da sua constância. Primeiro a gente começa com um sacrifício. O ciclo diz muito isso, né? A gente começa com um sacrifício, o estudo é um sacrifício, depois ele se torna um hábito e chega um momento de dormência. Tinha dias que eu saía para estudar, quer dizer, que eu ficava estudando e saía de casa sábado só 8 horas da noite, ficava o dia todo estudando, mas assim, aquilo para mim se tornou tão normal ao longo do tempo que eu não tava mais achando já uma coisa cansativa, uma coisa, ai, coitada de mim, eu tô aqui sábado estudando até 8 horas da noite. E nesse momento é importante você ter pessoas do seu lado que entendam você, porque assim, em nenhum momento ninguém me pressionou para que eu não fizesse isso, ou não me respeitou, ou não entendeu essa fase da minha vida. Então uma dica também é: cerque-se de pessoas que vão entender o seu sonho, que vão te motivar. E graças a Deus eu tive essas pessoas ao meu lado. Minha família, meu namorado, as minhas amigas, os meus amigos, todos eles entenderam esse meu momento e todos me ajudaram. E graças a todas essas pessoas, essa base, eu cheguei onde eu cheguei. Sozinha, com certeza eu não teria chegado, eu teria desistido, porque não é fácil, mesmo você acreditando, não é fácil. E agora que eu já falei bastante, mudei um pouquinho o roteiro, eu vou só dar uma lida. Vou só dar uma lida aqui. Eu gostei do que a Flávia fez. A Flávia, concurseirinha, fez semana passada. Ela deu 10 dicas que ela tinha extraído, né, ao longo dos estudos para concurso. E eu vou dar as minhas 5 dicas. Eu vou dar só 5, porque a minha trajetória, eu não tive mais dicas assim que eu consegui tirar. Bom, e as minhas dicas são com base em tudo que eu vivi, que eu contei aqui pra vocês, né? A primeira dica tem a ver com a minha história. Escolha aquilo que te faz feliz. Não importa o quanto isso custe. Não importa o tempo que ficou para trás. Escreva a sua história e tenha orgulho dela. Confie no seu coração. Não viva os sonhos dos outros. Muitas pessoas vinham para mim, e até hoje ainda vêm, sem nenhuma maldade, e perguntavam: e agora que você conseguiu passar na DPU, você vai fazer quando para magistratura? Ou você vai tentar outros concursos? Assim, as pessoas não veem a defensoria com o mesmo prestígio que veem outras carreiras, porque a defensoria não é uma carreira de status, né? É uma carreira para você lidar diretamente com as pessoas mais pobres da sociedade, as pessoas que muita gente nem quer chegar perto, que a camada mais excluída da sociedade. Então não é
uma carreira de tanto prestígio e status social como outras, ao ver das pessoas, é claro. Então muitas pessoas me perguntam, às vezes, sem nenhuma maldade, quando eu vou fazer com outros concursos. E eu não vou fazer, porque eu não vivo o sonho que a sociedade me impõe, ou os sonhos que os outros me impõem. Eu vivi e eu tô vivendo o sonho que eu escolhi pra mim. Então escolham os sonhos de vocês e não abram mão deles, não importa o que as pessoas digam. Essa foi apenas a primeira dica. Não olhe salário também, tá dentro dessa primeira dica. Não vá apenas pelo salário. Se você vai trabalhar pouco, não pensa assim, porque você não vai ser feliz. E depois que eu resolvi mudar, né, naquela época, até eu descobri que tem procuradores, e tô falando de procuradores porque foi a carreira que eu deixei pra trás, e como eu disse, é uma carreira que eu admiro muito, só não me via fazendo aquilo. Mas pessoas que hoje são procuradores, eu soube que tem gente que não é feliz, mesmo ganhando rios de dinheiro, né? Rios, entre aspas. Então não escolhe só pelo dinheiro, não escolhe só pelo salário. Não seja uma pessoa tão pequena assim, porque hoje isso é importante pra você, mas talvez daqui a um tempo não vai ser o principal e com certeza isso só não vai te satisfazer. Segundo, cerque-se de pessoas que sejam positivas, que acreditem em você e no seu sonho. Deixe de lado quem é negativo, quem questiona tudo. Eu precisei do empurrão de muita gente para ter coragem de largar tudo. Então, cerque-se dessas pessoas. Não deixe as pessoas que são negativas, que toda hora ficam, até mesmo inocentemente, sem maldade, mas que são assim, que ficam falando coisas ruins e trazendo coisas negativas toda hora, e isso vai crescendo e atrapalhando o seu sonho. Então, cerque-se de pessoas que sejam boas pra você, que acreditem em você, acreditem nos seus sonhos. Tenho certeza que você sabe quem são elas e que elas são as pessoas certas para estarem do seu lado nesse momento. Isso não é egoísmo, isso é apenas você selecionar e saber que você precisa de gente, sim, do seu lado. Você sozinho você não vai conseguir, mas que você precisa de pessoas certas, pessoas que venham a te edificar, não pessoas que venham a te derrubar. E vocês estão falando aí de bolha, eu esqueci de falar isso, mas realmente é o que tem a ver com essa situação. A bolha eu já falei essas coisas de bolha para algumas pessoas que nem são de concurso e que sabem porque eu falei, porque eu tive meu momento de bolha. A bolha é o seu lugar. A bolha é aquele lugar que você entra. É aquele lugar onde você se coloca e o lugar onde você vai se dedicar ao seu sonho. A bolha é como se fosse um lugar só seu. É o lugar onde está você presente e o seu sonho. E aí você vai viver ali, pelo menos alguma parte do seu dia, né? Se você tem 4 horas para estudar, entra na sua bolha nessas 4 horas, vive ali nesse momento, dê o seu melhor nesse momento, estude nesse momento e não pense em mais nada. Que a sua bolha só tenha você, o seu sonho e aquilo que você permite entrar nela. A bolha ela tem só uma portinha e essa portinha tem uma chave e essa chave fica com você. E se você deixa essa chave solta, talvez pessoas que não são positivas para você vão acabar entrando nela. Então, seja o dono da sua bolha e acredite no seu sonho e que ele seja a motivação nessa sua bolha e que apenas ele seja o mais importante, pelo menos na parte do dia que você estiver estudando e que você precisar se dedicar àquilo que no futuro você vai ver que valeu muito a pena. Bom, essa foi a segunda dica da bolha, das pessoas positivas. Ah não, na verdade a 3 era a bolha. Esqueci, gente, viu? Vocês estavam me antecipando. A 3 era a bolha. Olha só o que eu escrevi. Essa foi meio... Coloque-se diariamente na sua bolha. Mas agora é a bolha com relação a você mesmo. Não na qual sequer o seu eu curtidor, o seu eu que gosta de sair, o seu eu que quer aproveitar a vida entre. Então assim, que a sua bolha seja só com o seu eu que pensa no seu sonho. Como eu disse, eu era uma pessoa e sou uma pessoa que gosta de aproveitar. Só que em alguns momentos, no tradicional mesmo, isso me prejudicou, porque eu poderia ter feito uma base muito mais sólida, muito mais ampla de matérias vistas, se eu tivesse me dedicado mais no tradicional, antes da turma da reta final da DPU.
Então, assim, que a sua bolha também não permita o seu eu fanfarrão entrar. Seu eu que gosta de festa, seu eu que gosta de cinema, seu eu que gosta de viver. Não que isso seja um problema, mas que a sua bolha seja um momento de seu e que você coloque seu sonho antes mesmo da sua vontade. Eu vou responder perguntas sim, no final. E uma coisa que às vezes a gente pensa, e eu pensava também, às vezes a gente tenta se sabotar um pouco falando assim, a vida é uma só, eu estudo, mas tipo, pô, hoje é sábado, eu vou curtir um pouquinho, porque, né, a vida é uma só. Gente, a vida é uma só sim, com certeza, mas a vida é uma só e o tempo que você estuda pra concurso é um só também. Eu não fui nomeada ainda, mas assim, eu faria tudo de novo pra viver o que eu tô vivendo agora, entendeu? Valeu tudo a pena. Então, tipo, não são 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, 5 anos que vão acabar com a sua vida. Você não vai deixar de lado você não vai deixar de viver por causa disso. Você pode conciliar, sim, estudo e vida. Você só precisa saber o momento certo de fazer cada coisa. Então, não ache que porque a vida é uma só, você precisa também se sabotar e que você não precisa estudar da forma como você sabe que você tem que estudar só porque a vida é uma só. Então, essa é uma dica que eu aplico pra mim também. A quarta, estratégia. Estratégia foi uma palavra muito importante pra mim na DPU, porque, como eu disse, o edital é enorme. Eu não tinha visto muita coisa, mas assim, eu tive o direcionamento certo, a estratégia certa. Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia o que eu tinha que estudar e tudo que eu estudei, a maioria das coisas que estavam na prova, foram coisas que eu tinha estudado. Então, assim, tem estratégia, saiba buscar as coisas certas, saiba direcionar os seus estudos, não queira abraçar o mundo, porque você não vai conseguir e você vai se frustrar. E quando a gente se frustra, é o que eu falei, aquele momento que a gente acha que o estudo é ruim, porque a gente está se frustrando. Toda vez que a gente se frustra, o nosso estudo fica ruim e a gente acaba tendo uma rotina ruim. Então, tem estratégia. Procure um método, abrace esse método, não largue esse método. Não seja uma pessoa de onda, não vá com o vento. Se você escolher um método X e você tá vendo que você viu resultado, ou você tá vendo pessoas que estão tendo resultado, siga nesse método, não fica mudando, não acha que as coisas têm que ser assim, tipo, eu tenho que ir porque o que o outro está fazendo, porque o outro conseguiu por aquele, eu tenho que ir também. Não, simplesmente escolha o seu método, encontre o seu método, encontre o seu momento, o seu que vai ser ideal para você e siga firme naquilo. Eu conheço muitas pessoas que ficam de um lado para o outro e isso acaba atrapalhando, porque a gente acaba perdendo tempo e acaba perdendo o resultado que aquele método vai trazer, porque nenhum método vai te trazer um resultado de um dia para o outro, nenhum. Então, o método é a longo prazo, e se você toda hora ficar mudando, você não vai ver o resultado desse prazo, né? Você vai só ver, se você quiser um imediatismo, você não vai ver resultado nenhum, essa é a verdade. Então, confie no seu método, eu confio no meu método e deu certo. E a quinta e última dica é: acredite, confie. Mesmo quando você duvidar, confie. Todo dia, confie. Essa é a dica que eu tenho pra dar, a última dica, e que é a mais importante, porque não adianta a gente fazer as coisas e duvidar. Se a gente faz as coisas e duvida, a gente muda o método. Se a gente faz as coisas e duvida, a gente não consegue seguir na rotina e acaba seu eu curtidor falando mais alto. Se a gente não confia, a gente acaba acreditando nas pessoas que são negativas. Se a gente não confia nem naquilo que vai fazer a gente feliz. Então, todas as outras dicas são... A base de todas as outras dicas, na verdade, é essa. Acredite, confie, mesmo quando você duvidar. Confie, todo dia confie. E agora, pra mostrar, já chegando ao final, não falei em 10 minutos, achei que fosse falar. Sou uma pessoa muito objetiva, apesar de ter contado essa história em 1 hora quase. Eu sou uma pessoa muito objetiva e eu tinha medo de falar muito rápido. Mas eu não falei, mas pra terminar, eu vou mostrar uma coisa pra vocês muito pessoal e que realmente é o que me fez conseguir colocar em prática essa última dica do acredite e confie. Desde que eu segui os ciclos, eu sigo a Fernanda, sigo a Bruna, algumas pessoas. Eu acho que vai acabar aqui, eu só vou então encerrar essa e voltar só pra eu poder falar melhor
dessa última parte, mas é só rapidinho. Eu vou encerrar aqui porque falta 17 segundos. Mas esperem aí, entrem na próxima que eu vou fazer. Calma aí. Eu vou encerrar, mas já volto, gente. Já volto. Tô salvando. Oi? Agora tá bem rapidinho mesmo, só vou esperar o pessoal entrar. Mas vou falar rapidinho que é o final. Fernanda maravilhosa. Coach como sempre. Acho que todo mundo da minha família, minhas amigas, conhece a Fernanda, meu namorado, sabe da vida dela. Porque, tipo assim, é uma pessoa que se tornou parte de toda essa trajetória, né? Então é impossível as pessoas não conhecerem ela. Vou só esperar, daqui a pouco eu vou responder as perguntas também. Se tiver alguma pergunta, a minha amiga tá anotando. Vem aqui trazer, amiga. Eu vou esperar só um pouquinho, acho que tem mais gente entrando, mas eu vou falar o finalzinho. Ela tá vindo. Voltei. Então, a última coisa que eu queria mostrar pra vocês foi uma das coisas que me fez acreditar, né? Como eu disse, eu sigo ciclos, comecei a seguir a Fernanda, a Bruna, e elas são pessoas muito positivas, e eu não acho que isso na verdade se tornou uma coisa muito positiva pra mim e me ajudou muito. E coisas que eu vi elas fazendo, a Bruna, e que me inspiraram, eu queria mostrar pra vocês. Eu tinha uma dificuldade, às vezes, em acreditar, então eu resolvi escrever algumas coisas em post-it e deixava colado no meu mural, que é ficar aqui em frente da minha mesa de estudos, né? E eu lia essas coisas todas as vezes que eu duvidava. Então, todos os dias, quando eu acordava, a maior parte do meu dia eu passava sentada aqui e eu lia essas coisas. Isso me trazia motivação. E eu vou ler pra vocês só porque talvez alguém esteja nesse momento e sentir vontade de fazer isso. Então, eu acredito que alguém precise, alguém vá, pra alguém isso vai ser importante. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tinha um papelzinho assim e eu escrevi as coisas. O sucesso é a soma de pequenos esforços, repetidos dia após dia. Eram coisas que eu lia, tá? Esse aqui é outro. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Eu vou dar conta do recado. Só vai. Era outra coisa que eu escrevi, que eu lia sempre. Eu escrevia também alguns versículos bíblicos e que são importantes pra mim e me davam um ânimo maior. Eu vou ler, são só 3, eu vou ler bem rapidinho. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Às vezes a gente acha que não tem mais força, né? Ainda mais nesses momentos de estudo de reta final. São momentos muito cansativos e parece que às vezes não vai dar, que a gente não vai aguentar. Às vezes eu sentia isso, às vezes eu estava sentada aqui na minha mesa de estudos e eu simplesmente começava a chorar, porque eu não estava mais aguentando. Mas eu sabia que aquilo era importante. Então, quando eu li essas coisas, pra mim, era um ânimo forte. E eu não tô falando pra vocês lerem, pra vocês escreverem as mesmas coisas que eu, mas simplesmente pra vocês escreverem coisas que animem vocês, que sejam positivas e que tragam uma motivação pra vocês. Entendeu? Não é pra escrever a mesma coisa que eu, mas talvez você escreva: eu quero dar um futuro melhor pros meus filhos. Eu quero poder levar meus pais pra viajar. Coisas que vão te trazer uma motivação. E o último, vou ler só mais isso. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajosa. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso também, esse versículo foi muito importante para mim, porque, como eu disse, o concurso da DPU, eu vejo que foi uma direção de Deus para minha vida, um sonho mesmo. E eu sei que quem carrega a gente, às vezes não é a gente, né? Muitas pessoas nos carregam e eu acredito que Deus nos carregue também. Então, em muitos momentos,
só pela força dele, porque por nós mesmos nós não temos essa capacidade, essa força. E em muitos momentos eu me via aqui sozinha e eu só podia pedir pra ele pra me levar, porque eu não aguentava mais. E no final das contas, deu certo. E agora tem mais uns aqui que eu vou mostrar pra terminar já. Esse aqui eu escrevi na véspera, eu escrevi quando sairia a data da prova oral, dia 13/12/2017. Não saiu nesse dia, mas eu escrevi, dia 13/12/2017, quarta, eu vou para a oral. Então eu sentava aqui, toda hora eu olhava, quarta, dia 13/12, eu vou ver meu nome no diário oficial, eu vou para a prova oral. Então assim, foram coisas que foram pequenas, mas que me fizeram ter mais facilidade de caminhar, de acreditar e de saber que daria certo. E 3 papeizinhos aqui, finalizando agora de verdade, que são a mesma coisa. Os 3, eu acho que não dá pra ver direito, vou tentar mostrar. Meio Globo esse momento aqui agora. Essa unha eu fiz, tá, gente? Então, eu acho que vocês não conseguem ler. Tá escrito: eu vou conseguir, eu vou ser defensora federal em 2018. Eu escrevi isso 3 vezes, eu deixava esse, era o principal, eu colava no meu notebook, eu vou conseguir, eu vou ser defensora federal em 2018. E toda vez que ele ia apagando, eu escrevia de novo e colava de novo. E foi por isso que são 3, porque foram muitas fases e muitas coisas e os papeizinhos foram soltando, mas todos eles dizem a mesma coisa, porque era o que eu mais queria. E assim, eu ainda não sou defensora federal em 2018, mas eu acredito que esse momento vai chegar. E eu acreditei antes também, e ele deu certo. Até aqui está dando certo. Então, não duvidem, acreditem no sonho de vocês. Isso aqui que eu tô falando não é uma mensagem simplesmente positiva, não é uma motivação boba, não é, sabe? Eu não tô falando de clichê, eu tô falando uma coisa que eu realmente vivi. E que eu sei que não são palavrinhas soltas que a gente recebe em gif de bom dia no WhatsApp. Não é isso. Eu tô falando coisas que realmente aconteceram comigo e nas quais eu acredito. E por isso eu tô aqui hoje compartilhando com vocês. Tô muito feliz de poder ter trazido um pouco da minha história, que não é uma história, como eu disse, de muitas aprovações, nem de muitas reprovações, mas é a história de uma pessoa que fez um concurso que queria e de que alcançou, ou está prestes a alcançar, o cargo que desejava. Então, você só precisa de uma prova, você só precisa de um concurso e você não vai assumir em vários lugares. Então, acredite na sua prova, acredite que a sua prova vai te escolher e que você vai conseguir alcançar o seu sonho. E agora, para terminar, eu vou dar só uma lida nas perguntas, tá? E aí eu termino. A minha rotina de estudos, eu acho que eu já falei mais ou menos, né? Como é que foi? Eu segui o cronograma dos ciclos. Se dá pra fazer os ciclos com curso online, eu consegui fazer. Com curso presencial, é possível adaptar e aí tem que ser conversado, né? No momento que você for fazer seu questionário, se você for se inscrever, você vai receber um questionário, vai dizer a sua rotina e o Ciclos vai adaptar o cronograma para a sua rotina. Como funciona o tradicional, aí eu peço que vocês mandem um e-mail para o ciclosr3@gmail.com.br. Eu acho que é isso. Mas é só vocês verem na bio, que tem o link na bio. Se eu usava as FUCs complementando com os meus próprios cadernos. Eu sempre usei misturado os meus cadernos com as FUCs, que são os materiais do Ciclos, para quem não sabe, né? Eu fazia o meu material a partir de uma mistura do que eu tinha ali. Isso é mais, se vocês tiverem interesse também, quando vocês forem atendidos, vocês vão entender mais essas coisas. Deixa eu ver aqui. Prática jurídica e títulos, eu fiz normal, advogando com a minha amiga Juliane, que em breve será procuradora do Estado de São Paulo, tenho fé nisso. E quantas páginas eu li no Ciclumo são coisas que também depende de pessoa para pessoa. Concentração era... Como eu lidava com concentração? Eu lidava a partir de... Sei lá, eu parava e tentava me colocar na minha bolha naquele momento.
eu tenho que me concentrar e tenho que estudar. Às vezes eu não consegui, o celular me atrapalhou muito, mas na reta final, principalmente, foi o momento que eu mais estudei firme, eu deixava o celular de lado, eu colocava no modo avião, deixava desligado, fazia qualquer coisa pra ficar longe dele, porque ele me atrapalhou bastante. Como eu lidava com cansaço, quando eu não rendia mais, ou eu parava, ou dava um descanso, alguma coisa assim. Acho que... Deixa eu ver aqui, gente. Acho que não tem mais nada. Como eu conheci os ciclos, eu já falei. Se eu estudei pelo material, sim. Acho que foi, gente. Acho que é isso. Acho que eu respondi todas as perguntas, né? Alguém tem alguma dúvida mais? É isso, gente. Acho que eu respondi tudo. Como eu aguentava a Natália Trindade? Natália Trindade, essa foi uma boa pergunta, Fernando. Natália, que fez a live dela, foi uma live maravilhosa também. Uma pessoa que eu me identifiquei bastante, conheci na segunda fase, para DPU. A gente estudou jurisprudência pelo WhatsApp, né? Porque não deu tempo de revisar a jurisprudência para a prova da segunda fase. E aí eu falei, e aí, Natália, como você vai estudar jurisprudência? Ela, Gil, vamos revisar o livro do Dizer a Direito. Está aqui do meu lado, querido. Vamos revisar o livro do Dizer a Direito. Mas como? Marca os julgados que você acha mais importante, eu marco os que eu acho mais importante. E aí ela me ligou pelo WhatsApp e a gente começou a falar, eu acho esse julgado importante, eu acho esse julgado importante. E aí a gente fez assim, e aqui está o livro todo marcado. No final de contas você vê que não adiantou muito esse filtro, porque o livro ficou todo marcado do mesmo jeito. Mas foi isso. É isso, gente. Acho que acabou. Não tem muito o que falar mais. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham... que alguma coisa do que eu falei sirva pra vocês. E que vocês consigam realizar também os sonhos de vocês. Vocês continuem firmes. Flávia, tô torcendo por você sempre. Que vocês continuem firmes nos estudos. Paulinha tá aí também. Não sou sempre fofa assim. Eu não sou uma pessoa muito fofa. Eu sou mais, assim, meio doidinha mesmo. Mas não sou tão fofa assim. Espero que vocês tenham gostado. E se qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao método, que vocês mandem e-mail. E que continuem estudando e fazendo a parte de vocês. Com certeza, se vocês fizerem isso, vocês vão chegar lá. O meu Instagram é Ju C. Maranhão. Ele tá na foto lá do... Que o Ciclos postou da live. Letícia, ela é terrível. A Letícia fala que eu tenho a vassoura, porque às vezes ela vem me falar algumas coisas assim, não tô fazendo isso, não tô estudando, aí eu sou meio... Aí eu falo também, não, mas aí se não estudar, não tem como, né, gente? Se não estudar, você vai fazer o quê? Então, eu sou fofa assim, mas eu também falo a verdade, então sou meio sincera. É isso, gente. Espero que dê tudo certo, que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar agora. Juliane, todos estejam firmes aí nos estudos. Fernanda, obrigado por ter participado também, mesmo viajando. Fiquei muito honrada pela sua participação. Então tá, gente, é isso, eu vou encerrar agora. Beijinhos, boa noite para todos. Até mais. E essa semana eu começo a atender no tradicional. Então agora, quem for atendido essa semana, eu já vou participar dos atendimentos para a defensoria. E vou tentar passar um pouquinho do que eu aprendi na prática. Eu aprendi e agora eu vou passar para algumas pessoas sobre o método, sobre um pouquinho do que é o Ciclos e de como ele pode ajudar nos estudos de cada um. É isso, a live vai ficar gravada. Beijinhos a todos, boa noite. Tchau, tchau.